Oi, aqui é a professora Socorro Levi e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre análise de tema de redação. E vamos ver qual é o tema da redação da semana. Aqui está. O nosso tema é desafios para democratizar o acesso à cultura no cenário brasileiro. Então, vamos falar de cultura. Então, vamos dar uma olhadinha nos nossos textos. Lembra que o Enem pede, né, para você fazer a sua redação sobre o tema a partir da leitura dos textos motivadores. Então, vamos ver o que os textos motivadores nos apresentam. O texto 1 vai falar que uma nação democrática é caracterizada por sua língua oficial e comum, moeda própria, respeito às individualidades, soberania territorial, instituições estáveis como Estado, governo, forças militares, ordenamento legal e organização do trabalho. Esses elementos e seus correlatos são referenciados pela cultura, origem da percepção, pensamento e conduta da comunidade. Olha aí as palavrinhas. Então, esse primeiro momento do texto 1, tá? Que nós estamos falando de desafios para democratizar o acesso, então eu tenho a palavra democratizar, que é uma palavra positiva, então que nos leva a falar da importância da cultura, né? Então vocês podem trazer ao nosso desenvolvimento por contraste, né? Fazer, no primeiro desenvolvimento, a importância e depois trazer, né, esses desafios. Ou então, apontar logo, né, os dois desafios, fazer as duas teses aí com causas do problema, tá bom? Então, aqui a gente já tem, né, essa palavrinha, são a origem da percepção, pensamento e conduta da comunidade, então, olha a importância, logo, a cultura é a moldura das instituições. Então, aqui nosso texto motivador nos orientando, então, a cultura materializa o direito de ser o que somos, perpetuados nas gerações vindouras. É o modo como um povo sente e se expressa segundo uma mesma identidade intertemporal. Olha, gente, esse texto 1 está maravilhoso, terminem de ler. E já no finalzinho do texto, né, segundo a Constituição Federal, artigo 215, poxa, prof, e agora, não posso usar a Constituição? Pode, tá? Então, o texto já me traz a Constituição, né, que compete ao Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, apoiar, enfim, traz a Constituição, mas de repente você quer trazer lá na introdução, por exemplo, pode trazer, tá? Mas eu vou te dar outra dica de que pode usar na introdução, mas a Constituição ainda é bem-vinda, só que você não ganha ponto de repertório cultural. O texto 2, tá, vai trazer aqui o acesso à arte e à cultura no Brasil ainda é desigual. Aí, ó, por quê, né? Esta afirmação é reflexo de uma realidade que existe no nosso país há anos e que tem muito a avançar. Opa, histórico, né? Desde sempre, a condição de vulnerabilidade social das pessoas pode ser medida pelo acesso que elas têm aos serviços no seu dia a dia, inclusive a cultura. Olha aí essa questão desigual. Há alguns fatores que permitem a existência desse cenário por tanto tempo. O primeiro deles é a distância. Então, vamos lá falar do espaço, né? Eu até coloco aqui que a dificuldade do acesso é uma das causas, né? Uma das causas aqui de um dos desafios para democratizar o acesso à cultura. Então, o texto 2 já nos fala isso. Então, ele explica, outro motivo está na gestão, educação, saúde, assistência social e infraestrutura ocupam o topo dos investimentos, enquanto a pauta cultural tem menos prioridade na agenda política. Oh, aí a gente já tem uma negligência do Estado, já estão pensando em tese, gente, está aqui, texto 2, tem muita coisinha boa para vocês, tá? Como resultado, geralmente assuntos dessa pasta são compartilhados com setores como da educação ou turismo, por exemplo, e poucas administrações destinam uma secretaria para a cultura. Isso não deveria ser assim, já que a cultura representa um ativo econômico importante. O texto 3 vai falar que o acesso à cultura é um direito humano universal, de acordo com a Declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas, elaborada em 1941, 48, ok, tá? Deixa eu ver. Enfim, tem dados aqui, né? Lembra que sempre os textos motivadores apresentam dados para mostrar qual é a relevância e a importância, então nem vou ler, vocês vão dar uma olhadinha e retirar, tem muita coisa boa aqui, tá? Muitos dados. E o texto 4 tem uma charge também fazendo uma alusão aqui à questão da desvalorização da cultura, enfim. Pronto, cheguei no momento agora de falarmos do tema, especialmente, né, as palavras-chave, tá? Então, desafios, né, as palavras-chave aqui, no caso, gente, é a questão da
cultura, né? A cultura, o acesso à cultura. Mas aí a gente tem as palavras norteadoras. Eu vou começar com as norteadoras. Então, desafios, você vai trazer as dificuldades, né? O que a cultura enfrenta hoje, né? Quais são os contratempos entraves. Democratizar é o quê? Tornar acessível, quer dizer que ela não é acessível. A gente já viu lá pelos textos motivadores essa questão desigual do acesso, enfim. Cenário brasileiro, né? Você vai trazer na nação verde e amarela, na sociedade brasileira, enfim. Tá? E deixa eu ver aqui. Causas, né? Algumas causas que vocês podem usar é a negligência estatal, que a gente verificou nos textos motivadores aí, dá para a gente trazer, sim, né, a negligência estatal, mercantilização cultural, sim, gente, então, eu vejo, então, a indústria cultural, já anota aí, né, a indústria cultural, Teodoro Adorno, dá para a gente fazer, né, um link aí com a mercantilização, essa questão da cultura, que nós temos, até coloquei aqui, né, vocês têm aí no material, né, no desenvolvimento guiado, essa questão, cadê as políticas públicas, não, está aqui no D2, mais ou menos no D2 eu coloco, que, embora seja um mecanismo propagador, né, de informações, no caso a mídia, né, que poderia disseminar as manifestações culturais nacionais, é negligente ao transformá-lo em mercadoria. Então, vocês podem usar o Bauman, pode usar a indústria cultural, tá? O Teodoro Adorno, que aqui eu cito o Bauman, mas vocês podem usar a indústria cultural, porque vai transformar essa cultura em mercadoria, isto é, usá-la visando ao lucro, de modo que diversas formas de expressão, como os hábitos alimentares do folclore, são muitas vezes reduzidas a simples entretenimento durante transmissões de programas televisivos, por exemplo. Tá? Então, sim, dá para a gente usar a questão da mercantilização cultural, passividade midiática, né? Então, a gente também dá para linkar aí com a indústria cultural, inclusive com 1984, do George Orwell, tá? Então, dá para vocês trazerem, então, acho que seria uma excelente, né, uma excelente argumentação aí, uma excelente tese, a passividade midiática ou mercantilização da cultura. A questão da negligência do Estado, a gente pode trazer essa questão da dificuldade de acesso, né, concentração de manifestações culturais em centros urbanos, né, e não estão próximo, né, de outras comunidades mais carentes, enfim. Tá? E aqui tem, na página seguinte, como você pode trazer a sua introdução. Aqui está a ideia de você trazer a Constituição, né? Mas lembra que a Constituição já foi utilizada no texto motivador. A minha sugestão também, para você linkar com cultura, seria trazer a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, que é um, meu Deus, retrato da cultura brasileira, então dá para você fazer um paralelo, tem isso aí, tá? Macunaíma em o D1, né, se nós formos falar do Estado, né? Tem o John Locke, contratualista John Locke. Que mais, né? Que mais que vocês poderiam trazer aí para falar do Estado, né? O Estado aí que não está fazendo, né, a sua função, realmente não está ali como a gente pode trazer a Constituição Federal, meu Deus, de Menstein, né? Pensar em o cidadão de papel, com certeza, tá? Então, sim, então nós não temos políticas públicas eficientes, né? Que universalizem o acesso das práticas culturais do Brasil, tá? Então, pronto, dá para trazer o John Locke. Aí, se a gente não usou o Bauman no D2, a gente pode usar aqui no D1. Deixa eu ver quem mais aí, além do John Locke, de Menstein, enfim, aí a gente pode pensar em Milton Santos, Ariano Suassuna, enfim. Então, a gente já tem aí um leque de possibilidades, né, para trazer aí, para falar dessa displicência governamental, e a gente vai falar um pouco dessa desigualdade de acesso, tá bom? Enfim, proposta de intervenção, você pode sugerir com o Estado, né, que é o garantidor de direitos básicos da população, por meio de investimentos monetários, deve direcionar capital à pasta da cultura, que é o que fala lá no texto motivador, né, a fim de que esse segmento se torne também uma prioridade governamental e, por conseguinte, seja valorizado. Então, arrume bonitinho, traga os 5 elementos, e é isso. Eu acho que eu já falei de tudo, então eu espero que vocês arrasem nesse tema, que é um tema simples, né? Então dá para nós fazermos contraste, trazer a relevância no D1 e as dificuldades no D2, ou fazer mesmo causa e consequência, trazer a causa 1 e causa 2 no D2, tá bom? Até a próxima aula.